O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez no dia de hoje, fizemos ontem também uma reflexão um pouco acerca disso, justamente o problema que se coloca no sábado, Antes era ali dos discípulos estarem fazendo um trabalho de arrancar a espiga, tendo trabalho, exercitando ali o corpo de certa forma, e hoje o problema já é uma cura, uma pessoa que tinha a mão seca, tendo a sua necessidade, será que ela era ou não deveria ser digna do toque de Deus, inclusive no sábado? Jesus estava diante dessa cena enquanto os fariseus observavam, e ele percebia a dureza dos corações deles, daquelas pessoas que estavam ali. Então Jesus ele faz uma pergunta fundamental: o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Com essa pergunta, meus irmãos, Jesus expõe o absurdo de uma religiosidade que coloca regras acima da dignidade humana, acima da compaixão e do amor ao próximo. Ele cura um homem, demonstrando que o amor e a misericórdia estão no centro da vontade de Deus. A indignação de Jesus com a dureza do coração dos fariseus nos desafia a refletir sobre como temos vivido a nossa fé. Quantas vezes nos preocupamos mais com as normas, em discutir a nossa fé com as pessoas, em discutir com a nossa fé na internet. Hoje nós vivemos um tempo em que a verdade que eu acredito precisa ser engolida a todo custo pelaquela outra pessoa. Às vezes as pessoas estão falando da mesma coisa, mas conseguem brigar só porque pensarem diferente, têm o mesmo objetivo e chegam no mesmo local, mas porque discordam de um ponto ou outro. É claro, não estamos falando de termos de dogma, de vida de fé, porque isso não tem como. Mas eu digo, como temos vivido a nossa fé, nos preocupando com as normas que nos pesam, ou temos nos preocupado também com as pessoas que estão ao nosso redor, com o cuidado com o outro. Deus não nos chama a termos uma fé de aparência, mas a uma vida de misericórdia, uma vida de viver aquilo que se professa, onde se busca fazer o bem, mesmo que isso nos custe críticas. Esse gesto de Jesus hoje, caríssimos amigos, também nos ensina que a vida humana está acima dessas formalidades. Ele nos convida a olhar para o outro nas suas necessidades, estender sempre a nossa mão e agir em favor da vida, mesmo quando muitos puderem nos julgar por aquilo que nós estamos fazendo. E que ao meditarmos hoje esse Evangelho, peçamos ao Senhor um coração compassivo, capaz de ver o sofrimento do outro, não só olhar, se compadecer, agir, sentir com o outro, e que aprendamos a viver a nossa fé com Jesus, colocando o amor em primeiro lugar, acima de qualquer formalismo ou regra. Amém. Levanta-se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs.
É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.